plataforma para brincar na neve sobre o fraco halo de luz de neon. Você não está me respondendo, disse Mesut. Se uma pessoa conhece e ama a Deus, nunca duvida de sua existência. Parece-me que você não está me dando uma resposta porque é muito tímido para admitir que é ateu. Mas nós já sabemos disso. É por isso que eu queria lhe fazer uma pergunta em nome de meu amigo Fazio. Você sente a mesma angústia terrível do pobre ateu dessa história? Você quer se matar? Independentemente de quão infeliz eu esteja, ainda acho o suicídio pavoroso. Mas por quê? Perguntou Fazio. É porque é contra a lei? Mas quando o Estado fala sobre a inviolabilidade da vida humana, faz a maior confusão. Por que você tem medo de se suicidar? Explique isso por um motivo muito especial. O que eu queria perguntar, disse Fazio, é o seguinte: você não está tão perturbado e infeliz que deseja suicidar-se? Não, disse K. Ele estava começando a ficar incomodado. Por favor, não tente esconder nada de nós, disse Mesut. Não vamos fazer nada de mal a você só porque é ateu. Houve um silêncio carregado de tensão. K se pôs de pé, querendo evitar que eles vissem como se sentia. Começou a se afastar. Aonde você está indo? Por favor, não vá, disse Fazio. K estacou, mas não disse nada. Talvez quem deva falar seja eu, disse Necip. Nós três estamos apaixonados por jovens que arriscaram tudo por causa de sua fé. A imprensa secular as chama de moças cobertas. Para nós elas são apenas moças muçulmanas, e o que elas fazem para defender sua fé é o que todas as moças muçulmanas deviam fazer. E os homens também, disse Fazio. Claro, disse Necip. Estou apaixonado por Ikram. Mesut está apaixonado por Hand. Fazio está apaixonado por Teslim. Mas agora ela está morta. Ou ela se suicidou. Mas não conseguimos acreditar que uma jovem muçulmana pronta a sacrificar-se por sua fé seja capaz de se suicidar. Talvez ela não conseguisse mais suportar o seu sofrimento, disse K. Afinal de contas, ela foi expulsa da escola e sua família pressionava-a para que tirasse o manto. Nenhum grau de sofrimento pode justificar o pecado de um crente, disse Necip, agitado. Mesmo quando a gente esquece ou perde as preces matinais, ficamos tão preocupados com nossa situação de pecado que mal conseguimos dormir à noite. Quanto mais isso acontece, mais corremos de volta para a mesquita. Quando a fé de uma pessoa é tão forte, ela tudo fará para evitar cometer esse pecado. Até submeter-se a uma vida de torturas. Nós sabemos que você procurou a família de Teslim, disse Fazio. Eles acham que ela se suicidou? Acham sim. Ela assistiu a Mariana na televisão com os pais, banhou-se e disse as suas orações. Teslim nunca via novelas, disse Fazio em voz baixa. Você a conhecia bem? Perguntou K. Eu não a conhecia pessoalmente. De fato, nós nunca nos falamos, disse Fazio, meio sem jeito. Eu a vi uma vez de longe e ela estava muito bem coberta, mas sendo ela minha alma gêmea, eu a conhecia muito bem. Quando você ama uma pessoa mais do que todas as outras, você sabe tudo o que há para saber sobre ela. A Teslim, que eu conhecia, nunca se suicidou. Talvez você não a tenha conhecido muito bem. E talvez os ocidentais o tenham mandado para cá para encobrir o assassinato de Teslim, disse Mesut insolentemente. Não, nós confiamos em você, disse Necip. Nossos líderes dizem que você é uma pessoa solitária, um poeta. É por confiarmos em você que queremos conversar sobre uma coisa que está nos deixando muito infelizes. Fazio gostaria de pedir desculpas pelo que Mesut acabou de dizer. Peço desculpas, disse Fazio. Seu rosto estava vermelho feito um pimentão, lágrimas começavam a florar em seus olhos. Mesut permaneceu em silêncio enquanto se restabelecia a paz. Fazio e eu somos irmãos de sangue, disse Necip. Na maior parte do tempo pensamos as mesmas coisas, lemos o pensamento um do outro. Ao contrário de mim, Fazio não se interessa por política. Agora gostaríamos de saber se você pode nos fazer um favor. O problema é que ambos podemos aceitar o fato de que Teslim possa ter sido levada ao pecado do suicídio por causa das pressões dos pais e do Estado. É muito doloroso. Fazio não consegue parar de pensar que a jovem a quem amava cometeu o pecado do suicídio. Mas se, em seu íntimo, Teslim era ateia como o homem da história, e se ela era uma daquelas almas desventuradas que nem ao menos sabem ser ateias, ou se suicidou por ser ateia, para Fazio isso é uma catástrofe. Significa que ele estava apaixonado por uma ateia. Você é a única pessoa que pode aplacar essa terrível suspeita que está nos torturando. Você é a única pessoa que pode dar algum consolo a Fazio. Você entende o que nós estamos pensando? Você é ateu? Perguntou Fazio com olhos súplices. E se você é ateu, você deseja se matar? Mesmo nos dias em que tenho mais certeza de que sou ateu, não sinto vontade de me suicidar, disse K.
Obrigado por dar uma resposta direta à nossa pergunta, disse Fazil, parecendo estar mais calmo. Seu coração é cheio de bondade, mas você tem medo de acreditar em Deus. Vendo que Mersut ainda lhe lançava olhares furiosos, K estava ansioso para afastar-se dele. Seus pensamentos agora estavam longe, bem longe. Ele sentia um desejo nascendo dentro de si e um sonho ligado a esse desejo, mas ao mesmo tempo não conseguia entregar-se ao sonho por causa das coisas que aconteciam à sua volta. Mais tarde, quando pudesse refletir com cuidado, ele iria entender que aquele sonho nascera de seu desejo por Ipek, e também de seu medo de morrer e de sua incapacidade de acreditar em Deus. E no último instante, Mesut acrescentou outra coisa. Por favor, não nos entendam mal, disse Nessip. Não temos nada contra alguém se tornar ateu. Sempre há lugar para ateus nas sociedades muçulmanas, salvo pelo fato de que os cemitérios têm de ser separados, disse Mesut. Jazer nos mesmos cemitérios que os ateus traria inquietação às almas dos crentes. Quando as pessoas passam a vida escondendo sua falta de fé, trazem desassossego não apenas para o mundo dos vivos, mas também para os cemitérios. Não é somente o tormento de ter de ficar ao lado dos ateus até o dia do juízo. O mais horrível seria levantar-se no dia do juízo para dar de cara com um infeliz ateu. Senhor poeta, Cabei, você não escondeu o fato de que já foi ateu. Talvez você ainda seja. Então diga-nos, quem faz a neve cair do céu? Qual é o segredo da neve? Por um instante todos olharam para fora para ver a neve caindo nos trilhos vazios. O que estou fazendo neste mundo? Perguntou-se K. Quão deploráveis parecem esses flocos de neve desta perspectiva. Quão deplorável é a minha vida. Um homem vive sua vida e então desaparece e não sobra nada. K sentiu como se metade de sua alma tivesse acabado de abandoná-lo, mas a outra metade ainda permanecia. Ainda havia amor em si. Como um floco de neve, ele haveria de cair quando chegasse a hora. Ele iria se devotar de corpo e alma ao melancólico curso pelo qual sua vida enveredara. Seu pai cava com um certo perfume depois de barbear-se, e agora aquele perfume voltava para ele. Pensou em sua mãe preparando o café da manhã, os pés doloridos dentro dos chinelos no piso frio da cozinha. Ele teve a impressão de uma escova de cabelo. Lembrou-se da mãe dando-lhe um xarope cor-de-rosa quando ele acordava tossindo no meio da noite. Sentiu a colher em sua boca enquanto se entregava a todas as outras pequenas coisas que fazem uma vida e percebia como se uniam em torno de um todo. Ele viu um floco de neve. Foi assim que K ouviu o chamado do fundo de si. O chamado que ele ouvia nos momentos de inspiração, o único som que podia fazê-lo feliz, o som de sua musa. Pela primeira vez em 4 anos, um poema vinha até ele. Embora ainda precisasse ouvir as palavras, ele sabia que já estava escrito. Mesmo aguardando em seu lugar escondido, o poema irradiava a força e a beleza do destino. O coração de K se encheu de alegria. Ele disse aos 3 jovens que precisava deixá-los e afastou-se rapidamente pela neve, pensando sem cessar no poema que iria escrever quando chegasse ao hotel. O que faz a beleza deste poema? Neve e felicidade. K arrancou o casaco fora logo que chegou ao quarto. Abriu o caderno verde que trouxera de Frankfurt e escreveu o poema como lhe veio, palavra por palavra. Era como copiar um poema que outra pessoa lhe sussurrasse ao ouvido, mas ainda assim dava toda a atenção às palavras da página. Como nunca tinha escrito um poema daquela forma, num ímpeto de inspiração, de uma só vez, um canto de sua cabeça duvidava de sua qualidade. Mas, à medida que os versos se seguiam, um após outro, parecia-lhe que era perfeito em todos os aspectos, o que fez seu coração feliz bater mais rápido. E assim, continuou escrevendo quase sem interrupção, deixando espaço apenas aqui ou acolá para as palavras que não tinha ouvido direito, até ter escrito 34 versos. O poema se compunha de muitos dos pensamentos repentinos que lhe ocorreram havia poucos instantes. A neve que caía, cemitérios, o cão preto correndo alegremente pela estação, algumas recordações de infância e a imagem que o chamara de volta ao hotel. Ipek. Como ficava feliz só em lembrar o seu rosto, e como ficava apavorado também. Ele intitulou o poema Neve. Muito depois, quando pensou na forma como escrever o poema, K teve a visão de um floco de neve. Esse floco de neve, pensou, era o resumo de sua vida. E ele agora viu o poema que havia revelado o sentido de sua vida no centro dela. Mas, assim como o próprio poema resiste a uma explicação fácil, é difícil dizer quanto de sua vida ele decidiu naquele momento e quanto foi determinado pelas simetrias ocultas que este livro procura desvelar. Antes de terminar, K foi em silêncio até a janela e olhou a paisagem lá fora. Os grandes flocos de neve flutuando graciosamente no ar.
Teve a sensação de que, simplesmente contemplando a neve cair, seria capaz de levar o poema ao fim a que estava predestinado. Bateram a porta. No mesmo instante em que ele a abria, os 2 últimos versos lhe vieram, mas então ele os perdeu. Eles haveriam de ficar perdidos durante sua permanência em Kars. Era Peck. Trouxe uma carta para você, disse ela, entregando-a para K. K pegou a carta, jogou-a num canto, sem nem ao menos olhar. Estou tão feliz, disse ele. Ele sempre pensara que só as pessoas vulgares diziam coisas como essas. Estou tão feliz. Mas, quando o disse naquele momento, não sentiu a menor vergonha. Entre, disse ele a Ipek. Você está muito bonita. Ipek entrou tranquilamente, à vontade, como se conhecesse os quartos do hotel tão bem como a sua casa. O tempo que passaram separados pareceu a K apenas ter aumentado a intimidade entre eles. Não sei dizer como aconteceu, disse K, mas é possível que este poema tenha vindo para mim graças a você. O estado do diretor do Instituto de Educação piorou, disse Peck. É uma boa notícia, considerando-se que já o julgávamos morto. A polícia está ampliando sua área de buscas. Eles já deram uma batida nos alojamentos de estudantes da universidade, agora estão nos hotéis. Eles vieram aqui, olharam nossos arquivos e perguntaram por cada um de nossos hóspedes. O que você disse sobre mim? Você lhes disse que vamos nos casar? Você é um encanto, mas minha cabeça agora está em outras coisas. Acabamos de ouvir que pegaram Mutar e o espancaram, mas parece que depois o liberaram. Mutar me pediu que lhe desse um recado. Está disposto a qualquer coisa para se casar com você novamente. Pede 1000 desculpas por ter tentado obrigá-la a cobrir a cabeça. Mutar já me disse isso. Ele diz isso todo dia, disse Peck. O que você fez depois que a polícia liberou você? Andei pela cidade, disse K. Ele teve um momento de indecisão. Vamos, conte-me. Levaram-me até Azul. Disseram-me que não contasse a ninguém. Então você não devia fazer isso, disse Peck. E você não deve dizer nada a Azul sobre nós nem sobre meu pai. Você o conheceu? Durante um certo tempo, Mutar esteve encantado com Azul. Então ele veio algumas vezes à nossa casa. Mas quando Mutar entendeu que queria uma forma de islamismo mais moderada e mais democrática, Azul se afastou. Ele disse que veio para cá por causa das jovens suicidas. Você deve temer por ter ouvido isso, e não conte a mais ninguém, disse Peck. É muito provável que o esconderijo de Azul esteja sob escuta da polícia. Então por que não o prendem? Eles o farão quando lhes parecer conveniente. Por que você e eu simplesmente não vamos embora desta cidade agora mesmo? Disse K. K notou acender dentro de si aquele sentimento que experimentava sempre, desde criança e quando jovem em momentos de extraordinária felicidade. A antecipação de uma angústia e de um desespero por vir. Em pânico, procurou por fim aquele momento feliz. Assim esperava poder diminuir a infelicidade que estava certo de que iria se abater sobre ele depois. A maneira mais segura de se acalmar, pensou, era simplesmente aceitar o inevitável, que o amor que sentia por Ipek, a fonte de sua ansiedade, seria sua perdição, que qualquer intimidade que pudesse desfrutar com ela iria dissolvê-lo como o sal dissolve o gelo, que não merecia aquela felicidade, mas apenas a desgraça e a difamação que se seguiriam. Preparou-se para isso. Mas não foi o que aconteceu. Em vez disso, Ipek o envolveu em seus braços. Primeiro se abraçaram. Depois, o abraço amistoso tornou-se apaixonado. Começaram a se beijar e logo estavam deitados lado a lado na cama. Seu pessimismo nada podia contra a excitação sexual. Logo se deixou dominar por um desejo intenso. Em breve, sonhava ele, estariam tirando as roupas um do outro e fazendo amor por horas e horas. Mas Ipek se levantou. Acho você muito atraente e eu também quero fazer amor, mas faz 3 anos que não fico com ninguém e não estou preparada, disse ela. Há 4 anos não faço amor com ninguém. K disse para si mesmo, e teve certeza de que Ipek podia ler aquelas palavras em seu rosto. E mesmo que estivesse, disse Peck, eu nunca poderia fazer amor tendo meu pai tão perto, na mesma casa. Seu pai precisa estar fora do hotel para você ficar nua na cama comigo? Perguntou K. Sim. E ele raramente sai do hotel. Não gosta muito das ruas geladas de Kars. Está bem, então não vamos fazer amor agora, mas vamos nos beijar mais um pouco, disse K. Está bem. E Peck inclinou-se para K, que estava sentado na beira da cama, e lhe deu um longo e sério beijo antes de permitir que ele se aproximasse. Deixe-me ler meu poema para você, disse quando teve certeza de que o beijo terminara. Você não quer saber como ele é? Primeiro leia essa carta. Um jovem entregou na porta. K abriu a carta e leu-a em voz alta. K, meu caro filho, se você preferir que não o chame de filho, apresento-lhe minhas sinceras desculpas. Na noite passada eu o vi em sonhos.
Nevava em meu sonho, e cada floco de neve que caía na terra brilhava com um divino esplendor. Perguntei a mim mesmo se seria um sinal, e então, esta tarde, vi lá fora a mesma neve que vira em meu sonho caindo bem na frente da minha janela. Você passou pela minha humilde casa na rua Baitarhani, número 18. Nosso querido amigo Mutar, que Deus onipotente acaba de submeter a uma severa prova, explicou-me o sentido que você vê nessa neve. Somos peregrinos da mesma estrada. Estou esperando pelo senhor. Assinado Saadetin Sever. O Sheikh Saadetin, disse Peck. Procure-o imediatamente. Então você vai poder voltar e jantar com meu pai esta noite. Eu tenho de apresentar meus cumprimentos a cada lunático de Kars? Eu lhe disse para tomar cuidado com o Azul. Não se apresse tanto em dispensá-lo tomando-o por um lunático. O Sheik também é hábil, mas não é estúpido. Quero esquecer tudo sobre eles. Posso ler meu poema agora? Vá em frente. K sentou-se na mesinha e começou a ler numa voz agitada, mas confiante, e então parou. Vá até ali, disse-lhe a Ipek. Quero ver o seu rosto enquanto leio. Quando teve certeza de que podia vê-la com o canto dos olhos, recomeçou a ler o poema. É bonito? Perguntou K a ela, momentos depois. Sim, é bonito, disse Peck. K leu mais alguns versos em voz alta e perguntou novamente. É bonito? Sim, é bonito, respondeu Peck. Quando ele terminou de ler o poema, perguntou. Então, o que faz a beleza deste poema? Não sei, respondeu Peck, mas achei bonito. Mutar algum dia leu um poema como esse para você? Nunca, disse ela. Ele começou a ler o poema em voz alta novamente. Dessa vez com mais força, mas parou novamente nos mesmos versos para perguntar. É bonito? Ele parou também em outros versos para dizer. É mesmo muito bonito, não é? Sim, é muito bonito, respondia Ipek. K estava tão feliz que sentia, como havia sentido apenas uma vez antes, no começo de sua carreira, quando escreveu um poema para uma criança, como se uma estranha e bela luz o envolvesse. E vendo num raio dessa luz a imagem de Ipek, sentiu-se ainda mais feliz. Tomando aquilo como um sinal de que as regras foram suspensas, começou a abraçar Ipek de novo, mas então ela se afastou com suavidade. Escute, vá imediatamente até o nosso querido Sheik. Ele é considerado uma pessoa muito importante aqui, muito mais importante do que você imagina. Muita gente nesta cidade vai visitá-lo, mesmo pessoas que se consideram seculares, muitos oficiais do exército. Dizem até que a esposa do governador vai lá, e muita gente rica, muitos soldados. Ele está do lado do Estado. Quando ele disse que as universitárias deviam descobrir a cabeça, o Partido da Prosperidade não deu um pio. Num lugar como Kars, quando um homem poderoso como esse lhe faz um convite, você não o recusa. Foi você que mandou o pobre Mutar visitá-lo? Você está com medo de que o Sheik descubra um lado devoto em você e o mande de volta ao aprisco a toque de caixa? Estou muito feliz agora, não tenho necessidade de religião, disse K. E de qualquer forma, não foi isso que me fez voltar à Turquia. Só uma coisa poderia trazer-me de volta. Seu amor. Nós vamos nos casar? Ipek sentou-se na beira da cama. Ora, vá, disse ela. Ela lhe deu um sorriso caloroso e sedutor. Mas tenha cuidado, não há ninguém melhor que ele para descobrir um ponto fraco em sua alma, e como um gênio, ele vai penetrar em seu íntimo. O que ele vai fazer comigo? Ele vai falar com você e de repente se jogará no chão. Vai tomar uma coisa qualquer que você disser e dirá o quanto é sábia. Insistirá em que você é uma pessoa autêntica. A essa altura, algumas pessoas chegam a pensar que ele as está ridicularizando. Mas esse é o talento especial de Sua Excelência. Ele o faz de forma tão convincente que você acaba acreditando na sinceridade. Quando ele disser que suas palavras são sábias e que, como você, acredita de todo o coração. Ele age como se houvesse algo de grande dentro de você. Depois de algum tempo, você também começa a ver essa beleza interior, e como nunca percebeu, você pensa que deve ser a presença de Deus, e isso o faz feliz. Em outras palavras, o mundo se torna um belo lugar quando se está perto desse homem, e você vai amar o nosso estimado Sheik, porque ele lhe proporcionou essa felicidade. Durante todo esse tempo, outra voz fica sussurrando dentro de você que tudo não passa de um jogo do Sheik, que você é um pobre idiota. Mas até onde posso imaginar, pelo que Mutar me disse, a essa altura já não se tem força para ser esse pobre idiota. Você está tão desgraçadamente infeliz que só quer que Deus o salve. Então sua cabeça, que nada sabe dos desejos de sua alma, resiste um pouco, mas não o bastante. Você toma então a estrada indicada pelo Sheik, porque é a única estrada do mundo que o fará erguer-se sobre as próprias pernas. O maior talento do Sheik Effendi é fazer o desgraçado que está à sua frente sentir-se especial.
Para a maioria dos homens de Kars, é como se isso fosse um milagre, pois sabem muito bem que ninguém mais na Turquia pode ser mais desgraçado, pobre e fracassado do que eles. Então começa-se a acreditar primeiro no sheik, depois nos ensinamentos, há muito tempo esquecidos, da sua fé islâmica. Ao contrário do que pensam na Alemanha e do que dizem os intelectuais secularistas, isso não é ruim. Você se torna igual a qualquer um. Você pode se sentir fazendo parte do povo e, ainda que seja por um breve período de tempo, você consegue se livrar da infelicidade. Eu não estou infeliz, disse K. Na verdade, alguém tão infeliz não é de modo algum infeliz. Mesmo as pessoas mais angustiadas têm consolos e esperanças ocultas que acalentam secretamente. Não é como em Istambul. Não existem descrentes zombeteiros. Aqui as coisas são mais simples. Eu vou lá agora, mas só porque você quer que eu vá. Onde fica a rua Baitarhani? Quanto tempo devo ficar lá? Fique até encontrar algum consolo, disse Beck. E não fique com medo de acreditar. Ela ajudou K a vestir o casaco. Seu conhecimento do Islã está em dia? Perguntou ela. Você se lembra das preces que aprendeu na escola primária? Você pode se confundir. Quando eu era criança, nossa criada costumava me levar à mesquita de Teisviki, disse K. Ela ia à mesquita mais para se encontrar com as outras criadas que para rezar. Enquanto esperavam o começo das orações, elas se entregavam a longos mexericos, e eu ficava fazendo piruetas nos tapetes com as outras crianças. Na escola eu decorava todas as orações para ficar bem com o professor. Ele nos ajudava a decorar o Fatiha nos batendo, puxando-nos os cabelos, apertando nossas cabeças contra o tampo de nossas carteiras onde o livro sagrado estava aberto. Aprendi tudo o que eles ensinaram sobre o Islã, mas esqueci. Agora é como se tudo o que sei sobre o Corão viesse de Maomé, o mensageiro de Alá, aquele filme com Anthony Quinn. K sorriu. Estava passando há pouco tempo no canal turco na Alemanha, mas sabe-se lá por quê em versão alemã. Você vai estar aqui esta noite, não é? Sim, porque eu quero ler meu poema para você outra vez, disse K, enquanto punha o caderno no bolso. Você não acha que ele é bonito? Sim, é bonito mesmo. O que há de bonito nele? Não sei, é bonito e pronto, disse Peck. Ela abriu a porta para sair. K envolveu-a com os braços e beijou-a na boca. Na Europa eles têm um deus diferente? K com o sheik Effendi. K saiu do hotel a toda pressa. Muitas pessoas me disseram depois que se lembravam de tê-lo visto correndo pela neve sob uma longa fileira de bandeirolas de propaganda eleitoral em direção à rua Baitarhani. Ele estava tão feliz que, exatamente como nos momentos mais alegres de sua infância, 2 filmes estavam passando simultaneamente no cinema de sua imaginação. No primeiro, ele estava em algum lugar da Alemanha, mas não em sua casa em Frankfurt, fazendo amor com Ipek. O filme dava guinadas e às vezes o lugar onde eles estavam fazendo amor era o quarto do hotel. Na segunda tela imaginária, ele via palavras e visões relacionadas aos 2 últimos versos de seu poema, Neve. Ele parou primeiro no café Campos Verdejantes para se informar sobre como chegar à rua. Lá, inspirado pela fileira de garrafas na prateleira ao lado do retrato de Ataturk e das paisagens suíças, sentou-se a uma mesa e, com a determinação de um homem com muita pressa, pediu um hack duplo, uma porção de queijo branco e grãos de bico torrados. Segundo o anunciante da televisão, os preparativos para a primeira transmissão ao vivo de Kars estavam quase completos, apesar da intensa nevasca. Seguiu-se um resumo das notícias locais e nacionais. Pelo visto, no interesse da paz e para evitar maiores problemas para o subprefeito, as autoridades tinham ligado para a emissora para impedi-la de noticiar o atentado contra o diretor do Instituto de Educação. Enquanto ouvia aquilo, K engoliu o hack duplo com um copo de água. Depois de enxugar um terceiro hack, ele se dirigiu à residência temporária do sheik. 4 minutos depois, a porta foi aberta pelo controle situado no piso superior. Enquanto subia a escadaria, degrau por degrau, lembrou-se de que ainda trazia no bolso do casaco o poema de Mutar. A escadaria. Tinha certeza de que tudo correria bem ali, mas ainda assim sentia aquele friozinho na espinha que uma criança sente a caminho do consultório médico, mesmo quando tem certeza de que não vai tomar uma injeção. Quando chegou ao alto da escada, arrependeu-se de ter vindo. K não teve dúvida de que o sheik percebeu o medo em seu coração no momento em que apareceu. Mas havia algo no sheik que o impediu de se sentir envergonhado. Na parede do patamar da escada havia um espelho numa moldura de nogueira entalhada. Foi nesse espelho que K viu, de relance, o sheik Effendi pela primeira vez. A própria casa estava tão abarrotada que a sala transpirava calor dos hálitos e dos corpos. Um instante depois ele se viu beijando a mão do sheik, antes mesmo de ter tempo de dar
ao menos uma olhada em volta ou ver quem mais estava na sala. Havia umas 20 pessoas, mais ou menos, que tinham vindo assistir à cerimônia simples que se fazia toda terça-feira para ouvir conselhos do sheik e desabafar as mágoas. Umas 5 ou 6 eram comerciantes, proprietários de casas de chá ou de laticínios que aproveitavam qualquer oportunidade para estar com o sheik, pois isso os fazia felizes. Havia também um jovem paraplégico, um gerente de empresa de ônibus estrábico, um homem idoso, amigo do gerente, um vigia noturno da companhia de eletricidade, um homem que trabalhava como porteiro do hospital de Cars durante 40 anos, e mais alguns outros. Vendo o embaraço no semblante de K, o sheik se curvou para beijar a sua mão. Havia algo quase pueril naquele gesto, era como se ele estivesse apresentando seus cumprimentos, e embora aquilo fosse exatamente o que K esperava que o sheik fizesse, o gesto não lhe deixou de causar espanto. Cientes de que todos os demais presentes os estavam observando, os dois homens começaram a conversar. Deus o abençoe por ter aceitado meu convite, disse o sheik. Eu o vi em meu sonho, estava nevando. Eu ouvi Vossa Excelência em meu sonho, disse K. Vim aqui em busca da felicidade. Alegra-nos saber que foi em Kars que teve origem sua felicidade, disse o sheik. Este lugar, esta cidade, esta casa, elas me dão medo, disse K, porque todos vocês me parecem estranhos, porque sempre evitei essas coisas. Nunca desejei beijar a mão de ninguém, ou deixar que alguém beijasse a minha. Parece que você fala de forma mais franca da beleza que há dentro de você com o nosso irmão Mutar, disse o sheik. Diga-nos então o que essa bendita nevada o faz lembrar. Na ponta do sofá em que o sheik estava sentado, logo à direita do canto da janela, agora K viu Mutar. Havia alguns curativos em sua testa e em seu nariz. Para esconder as manchas roxas em volta dos olhos, ele usava grandes óculos escuros, como os dos velhos que ficaram cegos por causa da varíola. Ele sorria para K, mas sua expressão estava longe de ser amistosa. A neve me fez lembrar Deus, disse K. A neve me fez lembrar a beleza e o mistério da criação, a alegria essencial que é a vida. Ele ficou em silêncio por um momento. Todos os olhos na sala, apinhada, continuavam fixos nele. Vendo o sheik tão sereno como sempre, K se aborreceu. — Por que me convocou para vir aqui? Perguntou ele. — Por favor, não diga uma coisa dessas, exclamou o sheik. Depois que Mutar Bey nos contou o que você disse a ele, pareceu que você queria abrir seu coração para nós, falar conosco, encontrar um amigo. Está bem? Então vamos conversar, disse K. Antes de vir para cá, tomei 3 copos de haque. Mas por que você está com tanto medo de nós? Perguntou o sheik, arregalando os olhos, como se estivesse surpreso. Ele era apenas um amável homem gordo. Todos à sua volta tinham no rosto o mesmo sorriso franco. Não quer nos dizer por que tem tanto medo de nós? Eu vou lhe dizer, mas não quero que me leve a mal. Não vamos levar a mal, disse o sheik. Por favor, venha para cá, sente ao meu lado. É muito importante saber por que está com medo de nós. A expressão do sheik era meio séria, meio jocosa, pronta para fazer seus discípulos rirem de uma hora para outra. K gostou do jeito dele e logo que sentou ao seu lado sentiu-se tentado a imitá-lo. Sempre desejei que este país prosperasse, se modernizasse. Eu desejei liberdade para seu povo, disse K, mas me parecia que nossa religião sempre estava contra tudo isso. Talvez eu esteja enganado. Peço desculpas. Talvez eu esteja confessando isso porque bebi demais. Por favor, não diga uma coisa dessas. Cresci em Istambul, em Nissantas, entre gente da sociedade. Eu queria ser como os europeus. Não conseguia ver como poderia conciliar essa minha nova identidade europeia com um Deus que exigia que as mulheres se cobrissem com mantos. Então tratei de excluir a religião de minha vida. Mas quando fui para a Europa, entendi que lá poderia haver um Alá diferente do Alá dos reacionários barbados provincianos. Na Europa eles têm um Deus diferente? Perguntou o sheik em tom de brincadeira, dando um tapinha nas costas de K. Eu quero um Deus que não me peça para tirar os sapatos em sua presença e que não me obrigue a me pôr de joelhos para beijar a mão das pessoas. Eu quero um Deus que entenda a minha necessidade de solidão. Só existe um Deus, disse o sheik. Ele vê tudo e entende a todos, mesmo sua necessidade de solidão. Se você acreditasse nele, se você soubesse que ele entende sua necessidade de solidão, não ia se sentir tão sozinho. Isso é verdade, Excelência, disse K, sentindo como se na verdade estivesse falando para todos os que estavam na sala. É por ser solitário que não consigo acreditar em Deus. E como não posso acreditar em Deus, não posso livrar-me da solidão. Que devo fazer? Embora ele estivesse embriagado e inesperadamente satisfeito por estar falando com tanta coragem com um sheik de verdade, uma parte dele ainda sabia que estava entrando num terreno perigoso. Por isso, quando o sheik ficou em silêncio, ele sentiu medo. Você quer mesmo que eu o oriente? Perguntou o sheik.
Nós somos essas pessoas que você acaba de mencionar, reacionários provincianos, barbudos. Mesmo que raspemos a barba, não há cura para o provincianismo. Eu também sou provinciano e quero me tornar ainda mais provinciano. Quero ser esquecido no mais remoto e desconhecido canto